Muito boa tarde. Encontros Essenciais com Cristo, 40º encontro. É uma alegria muito grande de alma saber que por 40 semanas, 40 domingos seguidos praticamente, estivemos nos reunindo com o Mestre. Contam alguns daqueles que privaram da companhia de Jesus, que ao final de cada dia ele costumava reunir aqueles que o seguiam e aquelas que o seguiam em volta de uma fogueira e conversar sobre a vida. Conversar sobre a vida é o que os grandes mestres costumavam fazer. Sócrates, Chico Xavier, a sombra do abacateiro. É lindo que a gente pare para conversar sobre a vida. Não basta viver, agir e reagir. Isso é forma de viver dos animais. Aos homens, entre o estímulo e a resposta, entre o agir e o reagir, precisa incidir a reflexão. É isso que nos faz humanos. Estímulo e resposta imediata, ação e reação inconsciente, reflexa, é prerrogativa, é característica dos animais. Fazemos-nos humanos, faremos-nos angélicos, quanto mais refletirmos entre o estímulo e a resposta. Assim nos habilitaremos a dar respostas cada vez mais conscientes, cada vez mais harmonizadas. Claro que temos uma caminhada para chegar até lá, mas até chegarmos na harmonia com o todo, quando as nossas atitudes simplesmente fluirão, sem nem ser necessária a ação da vontade, teremos uma bondade, um amor reflexos. Até lá, precisamos nos questionar, precisamos refletir sobre a vida. Que essa reflexão de agora simbolize essa passagem do animal ao humano, estimulando ao angélico. Colocando essa reflexão entre os momentos de nossas vidas. Muito bom estarmos aqui com o maior filósofo, o maior psicólogo, o maior mestre, o maior carpinteiro de todos os tempos, Jesus Cristo. Que nesses encontros essenciais nós sejamos capazes de compreender melhor a vida, de compreender melhor o funcionamento do mundo, a ação de Deus na criação, de compreender melhor a nós mesmos. Hoje estudaremos a fundamental lei de sintonia e de harmonia. Tudo é regido no universo por uma lei de sintonia e de harmonia. Jesus deixou bem claro: meu Pai e eu somos um. Somos células de um imenso corpo. E o que rege a relação entre as células, os tecidos, os órgãos, são essas duas forças fundamentais. A harmonia, que também podemos chamar de amor, a unidade com o todo, e enquanto não conseguimos viver essa unidade, esse amor, essa harmonia com o todo,
viveremos uma relação, uma sintonia com o meio imediato. São nossas consciências que nos farão capazes de nos harmonizar com o todo. Enquanto não alcançarmos o infinito, o horizonte, a totalidade, enquanto não, para chegarmos no amor ao todo, acima de todas as partes, que é o que Jesus falou que é o mandamento maior da vida, amar a Deus sobre todas as coisas, é amar o todo, acima de todas as partes. Precisaremos, na relação entre as partes, viver essa sintonia que Jesus também expressou no segundo mandamento. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, o todo sobre todas as partes, e o segundo, amar o próximo como a si mesmo. É um enunciado muito claro da lei de sintonia. Tolice essa forma de vida que temos optado até agora, do egocentrismo, do egoísmo, de colocarmos-nos como o centro da vida, o centro do universo, a causa de todas as atitudes, o destino de todas as atitudes, o sentido de todas as vidas. Nós somos o centro do universo. Pelo menos é o que supõe o egoísmo e o egocentrismo. Como todos estamos no mesmo estágio, todos querendo toda a luz, toda a atenção para si mesmos, por isso temos feito de tudo, conflitos, disputas, guerras. Essas guerras atuais que nos perturbam tanto, nos perturbam exatamente por espelharem a nós mesmos. Não há imagem mais perturbadora do que a imagem de nós mesmos. Tudo que nos perturba, perturba por algum motivo, porque toca o nosso ponto fraco. Doeu é teu, diz Alberto Almeida, e nós não cansamos de repetir. Tudo que nos incomoda, e as guerras nos incomodam muito, são espelhos trazidos até nós para que reflitamos, para que vejamos a nós mesmos como origem de todas as guerras. Querendo ser maiores que os outros, preguiçosos para sermos maiores pela expansão, pelo crescimento da fraternidade, da consciência, temos optado pelo caminho mais fácil. Para sermos maiores que os outros, optamos por cortar as pernas dos outros e não por aumentar a nós mesmos. Não é o que a gente vê na política? A grande atividade política é cortar a perna dos adversários. A grande estratégia do comércio é fazer com que os outros percam. A expressão do esporte, do voleibol, do basquetebol, do futebol, do tênis, a expressiva maioria dos esportes condiciona a vitória nossa à derrota dos outros. Ganhar é fazer os outros perder. Olha que tristeza. E assim tem sido em todas as partes. Na justiça, os nossos processos são assim. É muito triste que seja assim, mas é assim que tem sido. Então essa lei de harmonia, essa lei de sintonia, é também expressa nos versículos que estamos debruçados hoje. Então, situando sempre, estamos no Sermão do Monte. Já fizemos o capítulo
6º do Evangelho de Mateus, agora estamos no capítulo 7º, no versículo 7 e 8. Que mais uma vez, Jesus, o nosso Mestre, nos traz essa lei de sintonia, esse semelhante que atrai semelhante, que é o destino de toda criatura. Viver no ambiente em que vibra, nosso destino é vivermos no ambiente em que vibramos, colhermos do plantio que fizermos, inspirar a atmosfera que geramos. Essa é a lei de sintonia. Nós atraímos para perto de nós pessoas, situações, condições como doenças ou alegrias, felicidades, azares ou sortes. Tudo isso são condições, pessoas, situações que nós atraímos para nós mesmos. E não é a punição que nós imaginamos ser a ação de Deus. É apenas a lei de retorno, a lei de sintonia, a lei de atração. É dando que se recebe. É perdoando ou não perdoando que nós seremos perdoados ou não perdoados. Todos colheremos e comeremos daquilo que plantamos. Mato ou frutas. Fundamental percebermos isso, e aqui a expressão que Jesus nos traz diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. É muito bonito entender essa lei. É muito urgente entendermos essa lei. Sim, estamos sempre, para sempre, condenados a ela. Ou melhor, submetidos a ela. Nos será uma condenação enquanto nós plantarmos mal, enquanto nós vibrarmos desarmonicamente. Porque a vida que não desiste de nós nos trará as desarmonias. Como uma pessoa desarrumada, olhando-se no espelho, só pode ver desarrumação. Mas não como punição, mas como convite à reflexão e à reharmonização. Por isso, lei de atração e de harmonia. Sintonia e harmonia. Reflexão e ação. Tudo nos chama a isso. Que nos trará desarmonia, que nos incitará a autocompaixão, a pena de nós mesmos, a vitimização e a revolta. Se nos apegarmos à vibração do egoísmo, da vaidade, do orgulho, mas também a mesma lei de atração, de sintonia, de harmonia, nos impulsionará à libertação do ego, à luz do eu profundo, o desmascaramento, o desnudamento das couraças, escudos, espadas, lanças, a deposição das armas. A lei sempre nos trará o que nós mandamos.
Mas ela não nos pune, apenas nos responsabiliza. Não é punição, mas responsabilidade. E não é mero jogo de palavras. A punição faz sofrer e muito dificilmente leva à reflexão. A responsabilização, nos trazendo a resposta dos nossos equívocos, vem a nós exatamente para a correção, somente para a correção. A mesma dor, se vista como punição, como culpa, como mágoa, como castigo, nos paralisará na revolta e na pena de nós mesmos. Enquanto que a responsabilização nos impulsionará à reparação, ao aprendizado, à transformação. São duas ferramentas. Como você tem visto a sua vida? Como você tem reagido aos fatos indesejados, mas bons? Como indesejados, mas bons? A vida, Deus, quase nunca atenderá aos seus desejos, mas sempre atenderá às nossas necessidades. Está aí a chave para entender o paradoxo contido nesses dois versículos. Porque qualquer pessoa pode falar, como assim? O que Jesus quis dizer com pedir e obtereis? Se tanto eu peço as coisas e não consigo. Peço casamento com uma certa pessoa, peço uma vaga no emprego, peço um prêmio da loteria, peço vitórias nos esportes. E os meus desejos não são atendidos, como assim pedir e obtereis? O homem comum não entende e deve se indignar. Porque muito pior é aquele que ouve, se acostuma a ouvir e não reflete e não se transforma. Só quem se transforma é quem se mobiliza. Você se mobiliza com uma frase dessa? Vamos ler de novo. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. Como assim? Devemos perguntar, como assim? Se eu tenho pedido e não tenho sido atendido. É que a palavra pedido, precisa ser melhor compreendida. Nós mesmos usamos em outro sentido. Não só como pedido manifesto, verbal, consciente. Quando uma mãe fala que o seu filho que está fazendo travessuras está pedindo atenção, ela está usando um outro sentido. Não é que ele está desejando, reivindicando conscientemente a atenção. Nem ele sabe que está pedindo atenção. Mas a mãe sábia interpreta e lhe dá essa atenção. É uma beleza esse entendimento. E é sintetizado na frase fabulosa que resolve todo o paradoxo da oração com o qual temos vivido até agora. Pedimos, pedimos, pedimos e não conseguimos quase nunca o que pedimos. Por quê? Porque Deus, a vida, nem sempre atende os nossos desejos, mas sempre e rigorosamente atenderá às nossas necessidades. Sempre e rigorosamente atenderá às nossas necessidades. Não é maravilhoso entender isso?
Na própria sequência dos versículos que nós lemos, Jesus nos convida a essa reflexão, nos aprofunda a reflexão nesse sentido. Que diz ele na sequência, nos versículos 9, 10 e 11? Diz ele assim: qual de vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Claro, Deus provê. Claro, Deus nos dá tudo o que necessitamos. Mas grande parte das vezes, quase que sempre, nós não precisamos que Deus resolva as coisas por nós. A vida nem sempre, quase nunca dá o que nós pedimos, não porque a vida não quer, porque nós pedimos errado. É algo assim: o aluno distraído, por não ter prestado atenção na aula, na hora de fazer o exercício em casa, na hora de fazer a lição de casa, tem enorme dificuldade. E então pede ao pai, pede à mãe: mãe, resolve esse problema para mim, dá a resposta para essa questão. E o que faz a boa mãe e o bom pai? Acaso a boa mãe e o bom pai darão a resposta para os seus filhos? Resolverão o problema? Não, claro que não. Por quê? Porque não é bom para ele. Porque há um pedido no fundo do pedido. E é isso que o bom pai e a boa mãe sabem perceber e sabem atender. Sabem atender. Todo pai e toda mãe atenderá o pedido dos seus filhos, mas não o pedido consciente, o pedido superficial, o pedido acomodado, o pedido interesseiro. Eles atenderão nossa necessidade profunda, não os nossos desejos. Não é claro isso? Porque aquele bom pai, aquela boa mãe que vem seu filho em dificuldade para fazer a lição de casa, não lhe serão indiferentes. Procurarão estimulá-los. Tomarão os livros, as lições referentes àquele exercício e retomarão todo o aprendizado trazido pelo professor. E retomando esse aprendizado com o seu filho, o remeterão novamente ao exercício que cabe a quem fazer? Ao filho, e não ao pai, nem à mãe. Deus age assim conosco. Mas nós, na nossa inconsciência, na nossa infantilidade, ficamos bravos com o Papai do Céu, porque queremos que Ele dê logo a resposta para a gente ir para a rua brincar. Mas quem dará a resposta para nós quando as provas vierem? Esse pedido da resposta pronta que o aluno acomodado, preguiçoso faz aos seus pais, não pode ser atendido. Por isso é que nossas orações não podem ser atendidas. Nossos desejos não são o melhor para nós mesmos, por isso não são atendidos. Mas Deus,
muito mais amoroso, muito mais bondoso que os melhores pais da terra, nos atenderão a todas as nossas necessidades. Então, sim, todos os nossos pedidos serão rigorosamente atendidos por Deus. Então por que precisamos orar? Qual a razão da oração? Porque o pensamento e os fatos se interdeterminam. Quem vibra mal, quem pensa mal, quem sente mal, atrai situações desarmônicas. Desarmonia atrai desarmonia. Quando nós vivemos nesse enrosco, nesse círculo vicioso, nós precisamos demais perceber e buscar a harmonia, vigiar e orar. E aí sim, pela oração, melhorar nossa vibração e alcançar as respostas, as soluções, os aprendizados, as curas. Tomemos essa lição. Nós que estamos tão acostumados com a má vibração, com o mau plantio e a má colheita, a má vibração que atrai desarmonias, doenças, conflitos à nossa volta, dos quais voltamos a falar a guerra da Ucrânia, a guerra de Israel e Palestina, é apenas um espelho para nós refletirmos sobre as nossas guerras, a luta de classes, a guerra dos sexos, as guerras comerciais, as disputas entre as religiões. De tudo fazemos guerra. Como acusar Israel ou a Palestina? Como acusar a Ucrânia ou a Rússia? É momento de nos pacificar, é momento de aprender. Lei de sintonia. Deus atendendo todas as nossas necessidades, ainda que quase nunca os nossos desejos. Sintonia angustiosa quando nas sombras, realizadora quando na luz. Entendamos essa lei agora e as sombras se afastarão exatamente pelo brilho da nossa luz. Mentalizemos agora toda a Terra brilhante. Nosso planeta azul, com seus oceanos vigorosos, cheios de vida, com suas terras vibrantes em fraternidade, em consciência, em amor, em paz. A paz fazendo rebrilhar todo o Oriente Médio, toda a Europa, toda a Ásia, toda a América, toda a África, toda a Oceania e toda a América do Sul também. Que a humanidade toda rebrilhe, que a Terra toda rebrilhe em todo o seu potencial de luz e de paz. Que assim seja, graças a Deus. Muito bom. Não podia ser diferente nossa vibração nesses tempos do que a paz e a luz, não é? Vamos agora para a terceira parte dos nossos encontros essenciais, a primeira de reflexão, a segunda de serviço, oração, e a terceira agora de troca. Vamos ver o que os amigos falam. Nazaré Pereira, muito boa noite. Gugu Souza. Diz ela que possamos refletir sobre o que estamos praticando no nosso dia a dia. É preciso sim termos coragem para que encaremos cada dia, tendo sempre pensamentos
de reflexão sobre as escolhas e atitudes para podermos nos melhorar. Paz e luz. Que assim seja, Gugu. Nossa grande colega aqui. Bárbara Frias. Geralmente nós pedimos facilidades e futilidades, mas Deus é muito bom e nos dá o necessário para evoluirmos. Nós não gostamos, não entendemos e nos queixamos, mas nós reencarnamos para nos melhorarmos. Perfeito, Bárbara, é isso mesmo. Ganhar essa consciência é parar de brigar com os fatos, com os outros, com a vida. Muito bom. Ana Afonso, muito boa tarde. Gratidão a você também. Andréia Santos, muito boa tarde também. Maria José Sobral, boa tarde. Domingos Natalo, linda tarde a todos para você também, Domingos, nosso companheiro de aprendizado aqui. Muito bom. Débora Barriento, muito boa noite. Regina Frutuoso Guerra, muito boa noite. Meus amigos, minhas amigas, maravilhoso cada passo que nós damos nesse nosso processo. Claro que a evolução de nenhum de nós começa aqui, nem termina aqui, mas que esse nosso momento seja um impulso para aprendermos a parar de gastar nossas vidas brigando com tudo e com todos. Para ganharmos assim uma energia que era tão mal gasta no gasto essencial da nossa transformação. O verdadeiro herói não busca a vitória sobre os outros. O verdadeiro herói é aquele que busca a vitória sobre si mesmo. Essa é a chave para nos libertarmos das guerras e para conquistarmos a evolução pela paz. Grande abraço, paz e luz para todos nós. Ótimo final de domingo. Compartilhe, meu amigo, minha amiga. Cada pessoa que se dedicar à reflexão sobre esse ponto ajudará, será um pontinho de luz nessa terra ensombrecida pela guerra. Ajudemos o milagre da multiplicação da luz. Compartilhe, espalhe luz e essa será a nossa paz. Ótimo final de domingo, ótima semana. Estaremos sempre às 18 horas e caso você entenda por se interessar pela reflexão trazida no nosso livro Um Só Rebanho, Um Só Pastor, a religião de Deus, a religião do amor, sinalize para a gente combinará de que forma pode chegar o livro até você. Toda a renda líquida é destinada para projetos sociais. Ótima semana, prazer aprendermos juntos e até a próxima.